Olá, meu amor! Olá, tudo bem? Boa noite. Melhor agora! Muito boa noite! Espero que você esteja muito bem nessa semana, louca pelo arquétipo. Finalmente o sábio chegou na nossa vida, né? Eu não falei Finalmente. para ninguém, eu não contei. Eu falei, vamos ver o que é hoje. Eu não contei sobre o sábio. Que outro dia não lembro qual era, mas a gente não parava de falar no sábio, né? Sim, Gente, verdade. boa noite. Boa noite, Ângela. Boa noite. Boa noite, muita vibração positiva para vocês. Hoje nós vamos entrar na nossa sexta aula. Metade do caminho já. Metade do caminho, carreira com arquétipos. O arquétipo do sábio, ele é muito, muito especial, né? A gente fala isso de todos, mas o sábio, realmente, ele é muito especial. E só uma perguntinha. Todo mundo quer ter o arquétipo do sábio na sua vida? Nem todo mundo. Nem todo mundo. Com certeza não. Olha, outro dia, eu saí com uma amiga e a gente começou a conversar, ela é estudante de psicologia. Aí ela disse assim, tem muita coisa aqui para ler, para estudar. Eu disse, eu vou pegar esse livro aqui, né? Porque leio muito, né? Sobre tudo, na verdade, né? Que é a minha formação interdisciplinar. Aí eu disse, eu gosto muito de ler. E ela disse, poxa, eu já não gosto muito de ler. Então, não é todo mundo que se identifica com essa coisa, porque o sábio, ele gosta de ler, ele gosta de aprender, sabe? Sabe esse prazer? Não é um negócio... Tem gente, por exemplo, a gente lembra da escola, né? Tinha gente que gostava de estudar e tinha gente que não gostava. Sim, Né? verdade. Tinha gente que tinha prazer de estudar e tinha gente que estudava por obrigação, né? Tinha gente que tinha prazer. É claro que o professor, ele faz toda a diferença, né, Ângela? Dependendo do professor, tem professor que que faz com que você não goste daquilo, né? E tem professor que, ao contrário, faz com que você goste. Gente, boa noite. Olha só, eu vou propor uma coisa diferente hoje, tá? Pra gente abordar falar de um aspecto do arquétipo, gente, que nós ainda não estávamos conversando, que é a sua essência arquetípica, né? Porque eu tenho falado sobre todos os arquétipos, a gente tem discutido, debatido, visto o aspecto luz, o aspecto sombra, visto se esse arquétipo está ativo na nossa carreira nesse exato momento, né? Se a gente está vibrando nesse arquétipo, mas a gente não tem falado, Ângela, percebi que a gente não tem falado sobre a nossa essência arquetípica, porque nós já sabemos que nós podemos ativar determinado arquétipo naquele momento da nossa carreira para a gente o quê, gente? Para a gente não testar, né? Mas para a gente ter o resultado do arquétipo, tá? Mas só que qual é a sua essência arquetípica? Qual é? Vocês já pararam para pensar? Nós já passamos por 6 arquétipos aqui. Vocês já pararam para pensar qual é o arquétipo que está na sua essência? É aquele que veio com você. Porque lembra que tem os arquétipos que são a nossa essência arquetípica, ou seja, já veio o programa instalado. A gente nasceu e já veio por algum motivo, que esse motivo a gente sabe, que é justamente para a gente seguir o nosso propósito de vida. Então, a nossa essência arquetípica está intimamente ligada com o nosso propósito de vida. Por isso que é interessantíssimo a gente fazer essa investigação. Então, me veio esse insight de falar sobre a essência para a gente ver primeiro aqui a galera, se a galera já tem, assim, um entendimento, né? Se já tem um autoconhecimento que diga, olha, o arquétipo que veio na minha essência é esse. Eu não sei quais são os outros, mas eu identifico muito esse. Então, queria, Ângela, perguntar para as pessoas aqui, se as pessoas já identificam qual é o arquétipo que já veio na essência delas. Será que o sábio, gente? E a Alessandra já está falando. Não, como saber? Olha, vamos lá. Vou fazer um rápido exercício para a gente saber. Aí vocês vão ver qual vocês se identificam, tá? Uma coisa bem simples. O que vocês brincavam na infância? Vocês brincavam de quê? Vou dar um exemplo. Eu brincava de dar aulas. Brincava de dar aulas. Pois é. Tá vendo? É lógico, eu não quis falar, mas tá na cara. Então, eu brincava de dar aula, a Ângela também, né? Era uma brincadeira, mas assim, gente, é criancinha, tá? É criança, menos de 7 anos, de 7 anos para baixo. Criancinha, 5, 6 anos. 4 anos, você brincava de quê? Você brincava, por exemplo, de ser médico ou médica, ou seja,
prestativo ali, sempre prestativo, né? Você brincava como você era quando você brincava? Você era o que fazia as regras da brincadeira ou você era aquele que ouvia as regras e você ficava ali junto com os outros, você tinha muitos amigos? Quem era você? Você brincava de fazer histórias, por exemplo? Fazer histórias, escrever histórias. Você brincava de cantar, de se apresentar. Então, de acordo com aquela nossa essência que ali, né, o ego está ainda em desenvolvimento, nós estamos vivenciando muito a nossa essência quando nós somos bem criancinhas. E lá tem pistas de qual é o arquétipo que já veio na nossa essência, né? Qual é a nossa essência arquetípica. E é muito interessante a gente ter esse autoconhecimento de saber a nossa essência para a gente saber que essa arquitetura arquetípica que a gente vai montar agora, porque a gente quer se posicionar de uma forma única e exclusiva na nossa carreira, a gente sabe que é um momento, que é um período que a gente vai passar por essa arquitetura arquetípica, né? Um período aí que a gente vai definir nós mesmos. Ou seja, eu quero ficar nos próximos 5 anos, eu quero ter esta imagem, eu quero exercer, eu quero estar sob influência desse determinado arquétipo, desse arquétipo do criativo. E, em segundo lugar, do arquétipo do rebelde, tá? Mas você sabe qual é a sua essência. Então, me veio esse insight justamente porque o sábio faz parte da minha essência arquetípica e da tua também, né? Entendi. Gente, se vocês identificaram algum arquétipo já que faz parte da essência arquetípica de vocês, coloquem aqui. Será que vocês já têm isso, essa clareza? Não. Eles só estão falando assim, ó. Eu era pintora, brincava com muita aquarela. O Criativo. Ricardo, bolinha de gude. Bolinha de gude e médico. Bolinhas de gude e médico. Prestativo. A bolinha de gude é o quê, gente? Por favor, sou paraense. Jogo, a bolinha de gude é... É tipo peteca? É jogo. Não, você tem as bolinhas de gude e uma bolinha você taca na outra. São bolinhas de vidro que você taca na outra para ir matando elas. Olha, tem que pensar assim, o que a gente tinha mais prazer de fazer. Por exemplo, bolinha de gude está muito ligada à construção, está muito ligada a criar, assim, a criar, a pensar e criar, né? Aí você tem que ver o que você mais fazia, porque a gente brincava de tudo, né? Mas o que a gente mais gostava de brincar? Você assistiu? Olha eu falando de série. Você assistiu Round 6? Não então, assisti. Lá tem. É jogos, né? Lá tem o jogo de bolinha de gude. Tá. É que diz que tem uns nomes também diferentes. Aqui chama bulica. Bulica. Teco-teco. Ah, por isso que você não sabe. Gente, o que é bolinha de gude? Gente, vamos lá, então, falar do arquétipo do sábio, tá? Gente, olha só, vou falar uma coisa que não sei qual é a profissão de vocês. Escrevam aqui, gente, bora interagir mais? Vamos, porque eu quero conhecer vocês que estão aqui interessadíssimos em saber como ativar um arquétipo na carreira de vocês e na vida de vocês, na vida pessoal. Falem aqui qual é a profissão de vocês, que aí a gente eu consigo direcionar mais o que eu tô falando para as profissões de vocês, tá? Boa noite. Olha só, o arquétipo do sábio. Tem uma febre na internet, Ângela, não sei se você já reparou, mas tem uma febre de pessoas que são produtores de conteúdo, como nós, né? Como a gente, e essas pessoas estão ativando de forma consciente o arquétipo do sábio. Que são pessoas... Eu demorei tanto para querer esperar para eu te perguntar nisso. E assim, Pergunta. Eu acho que com todo o amor do mundo, ela vai... Não, claro, né? A mulher é um fenômeno no marketing digital. Mas o porquê? Porque eu acompanhei ela num segmento que ela não estava. Valesca Bruzzi. Já ouviu? Valesca Bruzzi. Já ouvi falar. Valesca Bruzzi. Depois fixa. você observa. Ela é totalmente do marketing digital. E ela, por mudar... Ela é psicóloga de formação. Por ela mudar... Ela mudou. Você não tem noção. Eu conheci a mulher loura. Ela tinha o cabelo meio descabelado. Depois ela cortou curtinho. Ficou loura. Colocou, inclinou, ficou aquele poder. De repente, Valesca Bruzzi me aparece morena, colocou cabelo novamente e um feeling
totalmente diferenciado na arrumação dela. E ela explicou que fazia parte de uma arquitetura arquetípica que ela caminhou. Por quê? Inclusive, o Morena era para ela criar o arquétipo de mãe. Sim. Também sim. de mãe. Foi super pensado. Só que o lado profissional foi gritante, porque amou, casou. Então, quando aí as pessoas, nossa, mas você era tão maravilhosa, loura. Ela, sim, mas não era assim que o meu público me via. Cara, e eu achei fenomenal. Por isso que eu até falei para você, Lari, será que na minha arquitetura arquetípica vai mudar alguma coisa? Vai. Tem que mudar. Tem que mudar. Eu falei, tô Tem pronta. que mudar. É assim. Vai mudar. E assim, gente, não é que a Valesca ela tá na frente das câmeras, ela é uma pessoa, ela desliga, ela é outra. Não, 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 gente. Você tem que ser ali 24/7. Você tem que estar naquela sua arquitetura arquetípica 24/7. É claro que tem as exceções, né? Tem um momento ali familiar, você não quer, não precisa. Naquele momento você não quer estar naquela sua arquitetura arquetípica. Tem um momento ali, né, com seu namorado, seu marido. Então, tem certos momentos que você vai querer tá mais com seus arquétipos essenciais, né? Mas naquele momento ali, o máximo de tempo possível, não só quando você está no trabalho, em qualquer momento, o máximo possível, né, que você puder, você esteja com aquela sua arquitetura arquetípica bem estruturada. Por quê? Porque quanto mais você se mantém na sua arquitetura, mais fácil fica, Ângela. Mais fácil fica. Porque no início é um pouco difícil. É assim, exatamente aquela coisa da academia, aquela coisa de mudar também a alimentação, por exemplo. Eu era uma pessoa super, super carnívora, fazia churrasco todo final de semana, comia carne todo santo dia. E como é que hoje eu sou uma vegana, Ângela? Como é que foi isso? Então, assim, no início é complicado, né? No início é uma mudança, mas aí você vai. Daqui a pouco você tá assim, absolutamente fluido, assim, é fluido, né? Você consegue, é muito fluido. E aí o que acontece, Ângela? Tem uma energia que nós estamos gastando, né? Nós estamos colocando energia para que a gente se conecte com aquela frequência daquele arquétipo. Não só daquele arquétipo, mas daquela arquitetura arquetípica que a gente montou, né? Do arquétipo do principal, do secundário e do terciário. Agora, quanto mais a gente entrar nessa energia, mais fácil fica também. Por quê? Porque mais a gente se conecta nessa energia e mais a gente constrói uma imagem consistente e uma imagem compartilhada por todas as pessoas. Porque a gente está vibrando, sabe? A gente está vibrando aquela frequência. Então, as pessoas, elas enxergam isso. Elas não só enxergam, elas sentem. Elas sentem por tudo, é um conjunto. Pelo cabelo, pelo rosto, pela roupa, pelo visual, pelo cenário, pelo teu tom de voz, pelo jeito que você fala, pela quantidade de coisas que você fala, sabe? É uma série de coisas, é uma vibração, é um conjunto. E aí as pessoas vão cada vez te enxergar daquela arquitetura arquetípica que você quis formar. Então, você pensou de forma muito consciente, você sabe por que você escolheu aquela arquitetura arquetípica. Não é aleatório, é muito consciente. Por quê? Porque você tem um propósito, você tem objetivos, você tem metas que você quer cumprir, que são propósitos, objetivos e metas benevolentes, vão contribuir para a sua evolução e para a evolução de todas as pessoas. E você sabe que nesse momento você precisa ter esse resultado e não esse resultado. Então, para você ter esse resultado, essa configuração arquetípica aqui, essa arquitetura arquetípica vai te ajudar mais, vai ajudar você a ter esse resultado. Porque quanto mais próximo você chega da frequência do arquétipo, mais você obtém o resultado dele. Por que você obtém o resultado dele? Porque você vai se comportar como o arquétipo. As suas ações, o seu pensamento, o seu sentimento vai ser condizente com o arquétipo. Então, por exemplo, se você está no arquétipo do governante e acontece alguma situação desagradável, você não vai desabar, você não vai, sabe? Se você cair, você levanta imediatamente, porque você está vibrando no arquétipo do governante. Aí, por exemplo, se você está no arquétipo do sábio, aí
contam alguma coisa lá que não é verdade. Você sabe que não é verdade. Sei lá, começam a falar mal de você no trabalho. Um monte de gente. Mas você sabe que não é verdade. Você está vibrando no sábio. O sábio é a busca da verdade. O sábio, ele vibra na verdade. Então, ele não vai se abalar com isso. Que estão falando mal de você, o problema é das pessoas, entende? Agora, por exemplo, se você está vibrando no arquétipo do bobo da corte. Você está vibrando no arquétipo do bobo da corte. E você está num ambiente muito sério no seu trabalho. As pessoas são muito engravatadas, né? Aquela repartição do Linneu. Do Linneu lá, da grande família. Que a repartição do Linneu, todo mundo sério, e você é o bobo da corte. Mas se bem que o Beisola não, qual era aquele amigo do Linneu, gente? Não, como era que trabalhava com ele? Eu não lembro. Trabalhava com ele, que eu só lembro dele e do Agostinho, só. Olha, mas por exemplo, o Agostinho era o bobo da corte, né? Mas o Linneu tinha um amigo que era bobo da corte também. Mas imagina que você trabalha você trabalha num ambiente muito sério, assim. As pessoas são sérias, sei lá, advogados. E aí você é um bobo da corte e você não consegue se expressar, você não consegue fazer as piadas, você não consegue deixar o ambiente leve. Aí você começa a ficar desgostoso da vida, você começa a ficar triste. O Mendonça. Fui dar um Google. Entendeu? Então, isso é maravilhoso. Por quê? Porque você consegue, Ângela, você começa a olhar as pessoas não apenas pela assim, aparência física ou pela personalidade assim, que ela demonstra, né? Mas você começa a ver a essência arquetípica e o arquétipo que ela está vibrando naquele momento. Você começa a enxergar as pessoas a partir do arquétipo dela. É incrível, né? Quer dizer, você sempre enxergou a partir do arquétipo, mas agora você tem esse entendimento. Agora você sabe por que você sente aquele determinado sentimento em relação àquela pessoa. E quanto mais você vai se aprofundando, aí você começa a ver que aquela pessoa está sob a influência. Ela está vivenciando o aspecto luz do arquétipo e a outra está vivenciando o aspecto sombra do arquétipo. Aí Ângela, sabe o que acontece? A gente começa a ter até mais compaixão. A gente começa até, sabe, deixar para lá certas coisas porque a gente sabe que aquela pessoa ali está desequilibrada, sabe? Ela está vivenciando o aspecto sombra. Então tem certas brigas que a gente nem entra. Simplesmente a gente manda, né? Manda a consciência, manda a luz, manda o amor e se afasta. Então, gente, olha só. Vamos lá para o arquétipo do sábio, tá? Arquétipo do sábio. Tem muita gente na internet ativando o arquétipo do sábio. Muita gente. Você pode ver que é exatamente esse exemplo que a Ângela deu. Às vezes a pessoa, ela era de um jeito, agora ela aparece de óculos. Ela aparece de óculos, não tem nem grau, nem precisa de óculos, mas aparece de óculos, né? Ela aparece com livros atrás, com coruja. Ela tá mais assim, tá no estilo mais professora, ou no estilo mais mãe, né? Porque tem essa característica, a coruja tem essa coisa de ser professora, de ser mãe, né? De ser uma mestra. E aí, o que é, gente? O lema é a verdade vos libertará, gente. A verdade vos libertará, né? Quem falou isso? Jesus, um grande mestre. A verdade vos libertará, né? Então, qual é o principal desejo de quem está vivenciando o arquétipo do sábio? Encontrar a verdade, tá? E confrontar a realidade. Porque existe uma diferença entre verdade e realidade. A verdade, ela é absoluta. É a verdade. A verdade, ela é absoluta. Não importa as crenças das pessoas. A verdade, ela é absoluta. Agora, a realidade, ela é construída a partir das crenças de cada pessoa, né? Cada pessoa constrói a sua realidade, constrói o seu universo a partir da sua crença. Mas a realidade não é a verdade. A realidade é uma construção ali ilusória a partir das crenças de cada um. E a verdade é a verdade. A verdade, ela é simplesmente absoluta, né? E qual que é o maior medo, gente, de quem está vivenciando o arquétipo do sábio? É ser enganado, iludido ou ser ignorante. Enganado, iludido ou ser ignorante. Esse é o maior medo de quem vivencia o sábio. E qual é a estratégia? Buscar informações e conhecimento.
informações e conhecimento, autorreflexão e compreensão dos processos de pensamento. Compreensão dos processos de pensamento. Ou seja, nossa, por que eu tô nesse momento? Por que eu tô com esses pensamentos negativos? Por que eu tô fazendo isso, mas apareceu esses pensamentos negativos? Esses pensamentos são meus? Será que a gente já se questionou assim, Ângela? Ou não? Esses pensamentos são meus? Será que são meus mesmo? Por que eu estou com esses pensamentos? Será que é por conta desse ambiente que eu tô? Será que é por conta de uma notícia que eu vi no jornal ainda agora? Será que é por conta de uma lembrança que eu tive? Não sei se isso acontece com vocês, por exemplo, quando vocês vão dormir, vocês sonham com alguma informação desse dia anterior. Você viu a foto de alguém, aí você sonha com essa pessoa. Uma coisa totalmente fora de contexto, mas aparece, né? Sim. Então, Já assim, aconteceu. então o sábio, ele consegue entender isso. Ele busca esse entendimento dos pensamentos. Ele sempre vai buscar a verdade e o conhecimento. Sobre tudo, sobre os pensamentos, sobre os sentimentos. Por que eu tô sentindo isso? Por que quando acontece isso eu sinto isso? Tá? Agora vamos falar do aspecto luz e do aspecto sombra, né? Luz a gente gosta, o sombra a gente não quer nem ver. Mas a gente vê porque a gente vê e a gente percebe se a gente está vivenciando o aspecto luz para a gente poder dar sombra. Ai, meu Deus! A gente vai ver se a gente está vivenciando o aspecto sombra para nós darmos luz a esse aspecto e para nós equilibrarmos, né? O aspecto luz, uma pessoa equilibrada e uma pessoa com retidão. Uma pessoa que sabe do propósito dela. Pode ter dificuldades, e certamente tem dificuldades, certamente tem desafios, mas é uma pessoa da retidão. Você não vai conseguir tirar do caminho um sábio. Você não consegue tirar, se ele estiver vivenciando o aspecto luz. Pessoas que rompem as convenções e buscam a própria verdade. Pessoas que rompem as convenções e buscam a própria verdade. Olha aí, se vocês estão se identificando, gente. E buscam a si mesmas. Pessoas que buscam a si mesmas. Pessoas que se importam consigo mesmas. Que buscam a verdade delas próprias. E buscam a sua verdadeira identidade. A sua verdadeira identidade. Então, isso é algo que o sábio, quem está vivenciando o sábio, ele vai querer buscar. Ele não vai se conformar enquanto ele não souber a verdadeira identidade dele. Tem gente que nem pensa nisso, né, Ângela? Tem gente que não tá muito preocupado, não né? Tá absolutamente assim dentro da Matrix, que eu chamo, né? Tá absolutamente dentro. Não faz questão da busca. Não faz questão de ter um autoconhecimento, de ter uma busca sobre essa verdade de quem a pessoa é realmente. A pessoa vai simplesmente na maré, né? Agora, aspecto sombra, gente. Eles se cobram muito por questões do passado. Se cobram muito por questões do passado. Gente, isso você pode estar vivendo o aspecto luz somente ou o aspecto sombra somente. Ou você pode estar vivendo em alguma parte vivenciando sombra e em alguma parte vivenciando luz, tá? Então, às vezes sente culpa por certas situações, né? Por certas decisões, às vezes sente vergonha quando está vivenciando o aspecto sombra. Isolamento, muito isolamento, solidão, né? Porque é diferente, assim, o sábio, ele gosta da solitude. O sábio, se ele estiver dentro de casa sozinho, os cachorros, os gatos, ele tá sozinho, ele vai ouvir uma música, ele vai fazer uma comidinha para ele, né? O sábio é assim, o sábio curte, ele vai ver um filme, ele gosta de estar na sua própria companhia. Ele gosta, isso é a solitude. Agora, quando ele está vivenciando o aspecto luz, né? Mas quando ele está vivenciando o aspecto sombra, o que acontece? Aí ele já sente solidão, aí ele já se isola. Ele já se isola porque ele já ele se culpa muito, ele se critica porque ele acha que ele tomou decisões erradas no passado e ele deveria ter tomado decisões melhores e esse exato momento aqui não deveria ser assim porque ele deveria... Aí fica um ciclo de ficar se culpando e revendo coisas do passado ao invés de focar na solução. Tá, então aqui nesse exato momento não é assim, não quero isso, então o que eu posso fazer?
Mas se ele está vivenciando o aspecto sombra, ele tem uma certa dificuldade. Ele tem que falar em momentos assim de lucidez para ele mesmo, calma, não te cobra tanto, deixa passar, tá tudo bem, é aprendizado, papapá. Tá? Então é muito interessante que a gente saiba, gente, que a gente sempre pode vivenciar o aspecto luz e o aspecto sombra. E o que fazer quando a gente percebe que nós estamos vivenciando o aspecto sombra? É uma coisa bem simples. É dar consciência a isso. Ou seja, é olhar para isso. Olhar para esse aspecto sombra. O que tá acontecendo? Aí você ser um observador. Ser um observador. Ser um observador. Observar é você colocar luz a essa sombra. Você colocou luz, você já está equilibrando, você já está transmutando aquela sombra e fica tudo bem, né? Porque aí você diz, não, isso aqui é só... Eu só estou vivenciando o aspecto sombra aqui do arquétipo, né? Você começa a ter esse entendimento e tem um carinho maior para você conseguir tomar as rédeas mesmo das suas emoções, do controle da sua vida, né? Da sua energia.